Boa tarde a todos e a todas. Bom, estamos aqui voltando, né? 2026. Aqui é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo. Na verdade, nós estamos querendo agora. Já é uma ideia antiga que desde que a gente assumiu o sindicato, nós temos tentado produzir alguns vídeos, né? Nós fizemos alguns, mas nossa ideia é ter uma espécie de um programa semanal, né? Trazendo as principais, é, os assuntos que estão em pauta, né? Relacionado ao sindicato, a Duemes. Nós estamos aí organizando uma equipe e nós pretendemos já iniciar 2026 com esse novo programa, né? Como eu disse, nós fizemos já alguns vídeos, algumas ah, experiências, mas na verdade essa é uma ideia que nós temos até antes de assumir o sindicato, há muito tempo, né? A importância de ter aí um canal, né? Nas redes sociais que se tornaram aí nos últimos anos, décadas, um veículo importante de comunicação, e é importante aí para os trabalhadores, né, ter um canal com a sua perspectiva, a sua voz, né, diferente da grande imprensa, da imprensa hegemônica, né. Então, a ideia é ter esse canal da Duemes. Isso é cada vez, na verdade, a ideia de ter podcast e canais é cada vez mais comum aos sindicatos, né? Então, também isso não é uma coisa tão própria da Duemes, mas é uma tendência aí dos sindicatos, né? De terem o seu próprio canal. Nossa gestão, desde o começo, tem investido, né, na questão da comunicação. Nós estamos também criando jornal impresso, né? Nós estamos equipando o sindicato para ter um jornal impresso. Nós temos usado aí ainda meio provisório, né, as redes sociais do Instagram. Estamos reconstruindo o site. Nós tivemos alguns problemas aí com o site. Nós, na verdade, estamos sendo processados pela empresa que administrava o site aí da Duemes, né? Mas isso é uma outra história que nós vamos também explicar aqui, né? Esse programa vai ter essa função também, né? Para que os filiados, né? A comunidade, a categoria docente saiba tudo o que está acontecendo. Tem acontecido muitas coisas, né? E se a gente não tiver um canal de comunicação, as pessoas não ficam sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, essa é a ideia do programa. Bom, esse primeiro programa, nós vamos falar rapidamente de alguns assuntos que são importantes, assim, que ficaram aí de 2025, alguns assuntos que, na verdade, nós já produzimos um outro vídeo, mas ele não circulou, era um vídeo teste, onde a gente tenta fazer um pouco de um balanço do que foram esses 3 meses aí, né? 3 meses da nossa gestão aí, né?
nós assumimos em setembro, outubro, novembro, na verdade são 4 meses, né? Dezembro. São 4 meses aí da gestão, e nós achamos que seria interessante fazer um primeiro balanço aí. Bom, tem sido um tempo muito conturbado, né, para a nossa gestão do sindicato. Bastante intenso, né? Não foi um tempo tranquilo, mas isso, na verdade, é um sinal positivo, né? É um sinal de que nós representamos aí uma gestão, né? Um sindicato combativo, né? Um sindicato aí que realmente representa a categoria dos professores, né? Um sindicato que tem uma independência, né? Eu acho que isso já é o que nós pautávamos desde o processo eleitoral, né? O que marca a nossa vitória, né? E essa gestão é uma independência, né? Um sindicato independente em relação ao patrão, né? Ao Estado, podemos assim dizer. E isso, essa independência tem um preço, né? Nós temos sido cobrados. Não, isso não foi aceito ainda, né? Essa nova posição do sindicato, um sindicato que seja basicamente esteja voltado à categoria antes, né, dos acordos com o patrão, com o governo, né, dos acordos de gabinete. Essa independência, né, ela tem sido cobrada, né, de nós. Então, por isso, o sindicato tem sido atacado, bastante atacado. Em 4 meses, eu acho que a Duemes nunca, na história da Duemes, nessas décadas aí de Duemes, eu acho que se juntar tudo, não houve um período em que a Duemes fosse mais atacada, né? Como eu já disse em outras ocasiões, nós somos atacados aí em falas do COUNE, dentro do conselho, né? Olha que nós estamos há 4 meses na direção do sindicato. Nós não conseguimos ainda fazer muita coisa, né? Mas já existe aí uma vontade, né? Uma disposição, né? De nos atacar e também de tentar nos isolar, né? Nós vimos a questão da votação da paridade, onde nós fomos ignorados, né? E nós somos, na verdade, a categoria, quando nós falamos nós, é a categoria dos professores, né? Os professores foram aí ignorados no processo de discussão da paridade, né? E não só isso, não só a questão dos xingamentos que nós tivemos no COUNE, também houve ameaça de processo, até contra funcionários aqui da Duemes, né? Nem a companheira da limpeza foi poupada, né? Então, para ver o nível da situação, né? Então, na verdade, a gente vê isso como um ataque diretamente à categoria docente, né? Um ataque aí contra a classe, né? Dos professores trabalhadores. Então, isso tem a ver muito com a situação política,
do Estado, nós vamos discutir isso nos próximos programas, né? A situação do Estado, que é de arroxo, né, contra o funcionário público, contra o funcionalismo público. Há um arroxo muito grande, né, e uma política meio de terra arrasada, e isso se manifesta aí nesses ataques que a ADOEMS tem sofrido. No fundo, é essa é a causa, né? Obviamente que isso toma forma através de algumas pessoas que se dispõem a fazer esse papel, né, de uma espécie de marionete, um laranja, né, que se dispõe a fazer esse papel de representar e tentar atacar a categoria docente para ganhar a bênção aí de alguém que, né, para ter ajuda, né? Então, são pessoas que se dispõem aí a fazer isso, né? Em troca de alguma coisa para si próprio, ataca aí o sindicato, a categoria, os docentes, né? Mas, no fundo, quem está por trás disso tudo, né, a força que sustenta tudo isso, na verdade, a política aí do governo, né? Como eu disse, a única coisa que acontece é que um ou outro se dispõe a ser a marionete, o laranja aí que vai realizar, né, essa ação, né, de modo concreto. Bom, então nós nesses 4 meses nós temos feito grandes mudanças, né? Na verdade, a nossa vitória foi uma mudança, né? Uma mudança brusca aí, e ainda é importante dizer todo aquele processo bastante traumático, né, das eleições, bastante problemático, ele não se encerrou. Ele não se encerrou. Esses ataques que nós temos sofrido, na verdade, é uma continuação daquilo que já estava lá, né? Inclusive, nós temos que analisar tudo aquilo hoje de uma maneira mais sóbria, né? É importante entender, né, tudo aquilo. Mas o que nós podemos dizer agora, né, certamente, é que aquilo não se encerrou. Pode ter diminuído um pouco, né, porque a vitória via voto, né, nós tivemos muitos votos, né, foi historicamente a maior votação de uma direção da ADOEMS, né? Então isso acalmou um pouco a situação, mas não totalmente, né? Isso aí, mesmo assim, há uma disposição para continuar atacando, na verdade, o conjunto dos professores que votaram em nós, né? Esses ataques um ataque à base da categoria. E bom, é importante, eu acho que uma grande lição disso também, disso tudo, é que isso também desmascara muita coisa, né? Sempre houve um falso discurso, né, de unidade, né, de que era preciso ter unidade, a ideia de que todos em prol da UEMS, né, essa ideia sempre foi muito difundida, né? E hoje nós vemos que, na verdade,
há uma hipocrisia nisso, né? Hoje as pessoas que sempre pregaram isso, né? Agora que de uma certa maneira perderam o controle do sindicato, né? Do sindicato, imagina se fosse da universidade, né? Não aceitam, não aceitam essa ideia de vamos trabalhar todos juntos, né? E fica bem claro que a ideia é, se não está com a gente, se não somos nós, né? Então não aceitamos, né? Então não existe essa coisa de todos pela UEMS, né? Muito pelo contrário. A ideia é uma UEMS de alguns e quem não segue, né? À medida que o sindicato possa ser uma voz divergente, então deve ser combatido ferozmente, né? Bom, eu para esse primeiro programa eu vou meio parando por aqui, mas nós vamos vir aqui nas próximas intervenções fazendo com mais cuidado o balanço desses 4 meses e vamos dar um destaque à questão da votação da paridade, né? Vamos discutir a posição que nós tomamos, né, na votação. Vamos justificar nossa posição, né? Por que votamos desse jeito, né? Vamos discutir como foi o COUNE, como foi essa votação e o significado disso e também as implicações da questão dessa votação daqui para frente. Então, nós aguardamos todos aí assistir esse programa e também os próximos que vão vir. E então eu encerro por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou.